Marcelo elogia trabalho de equipe de um clã especial. No mês em que se comemoram os 125 anos do Museu Nacional de Arqueologia, a comunidade arqueológica apresenta ao presidente da República os resultados da cooperação que permitiu a descoberta de uma taça muito especial. A taça passou de mito à realidade, resumiu Antônio Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia MNA, na sessão conduzida nas instalações da instituição, na presença do presidente da República e da ministra da Cultura. Um dos artefatos mais desejados da história da arqueologia portuguesa foi apresentado publicamente, adquirindo especial simbolismo porque se comemora este mês o 125º aniversário do MNA. Nas suas novelas, Sir Arthur Conan Doyle punha em prática o célebre axioma da navalha de Ockham. A explicação mais simples para um problema é normalmente a correta. Há cerca de 2 anos, Maria Teresa Caetano, investigadora do Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa, foi desafiada a escrever um artigo para a revista Almadã sobre o contributo do rei Dom Fernando II, 1816 a 1885, para a arqueologia portuguesa. Em 1850, o rei aceitara o repto de um grupo de entusiastas setubalenses e ajudara a financiar, juntamente com o primeiro duque de Palmela, a Sociedade Arqueológica Lusitana, SAL, uma associação de benemerência cívica constituída por comerciantes, proprietários e funcionários de Setúbal que se propunha realizar desaterros em Troia, pondo as ruínas à vista, na expectativa de fazer do local a Pompeia portuguesa. Troia tinha então grande simbolismo. O próprio Duque de Palmela, italiano de nascença, assistira às escavações de Herculano e Pompeia, em Itália. Acreditava-se que Troia poderia ser a Setóbriga mencionada no itinerário antonino e que as suas ruínas romanas poderiam aspirar à grandeza das de Pompeia, contou a historiadora. Em 1814, o colapso de uma falésia pusera a descoberto um cofre de chumbo em Troia. No interior, entre outras peças, encontrou-se uma bela taça ornamentada. A história remete-nos para o imaginário sherlockiano. O artefato foi certamente vendido pelo achador ao governador de Setúbal. A morte deste deverá ter sido adquirido pelo Duque de Palmela aos herdeiros e, em 1850, figurou com proeminência nos anais da nova sociedade científica. Com espírito colecionista, Dom Fernando II acompanhou as peripécias. Foram mandados fazer moldes de gesso para pedir opiniões à comunidade acadêmica europeia. O prestigiado arqueólogo eslovaco Chinko, amigo pessoal do rei, foi consultado. Não custa especular que o duque terá então oferecido a taça ao rei, que se mostrara tão interessado pelo objeto, sugeriu Maria de Jesus Monge, diretora do Museu Biblioteca da Casa de Bragança, conservadora de muito do espólio museológico e documental da última dinastia real portuguesa. Já na posse de Dom Fernando, foram encomendadas peritagens, algumas das quais descuidadas. Em 1865, um fotógrafo do Salt Kensington Museum, num périplo pelas melhores coleções da península, fotografou o artefacto, como comprova uma imagem descoberta pelo investigador Hugo Xavier nas coleções do Museu Victoria e Albert. Hugo Xavier, conservador do Palácio Nacional da Pena, está a realizar o levantamento das coleções artísticas do rei e encontrou documentação de Dom Fernando referindo-se ao objeto como raríssimo e precioso. Não há dúvida de que Dom Fernando sabia bem o que ali tinha, mas o mesmo não se pode dizer dos autores dos arrolamentos posteriores dos bens reais, continuou Maria de Jesus Monge. A partir deste ponto, o conhecimento disponível esbarrava num beco sem saída. A peça pura e simplesmente não se encontrava nas coleções conhecidas. Temia-se que pudesse ter sido dispersada para o estrangeiro ou desviada para uma coleção particular. A data da implantação da República, em 1910, o acervo sobrevivente dos últimos reis da Casa da Bragança foi arrolado com displicência. Na descrição sumária do artefacto, foi então registrado que se tratava de uma peça antiga, ornamentada, mas com defeito. O rastro da taça esfumava-se aí. Tornou-se uma peça arrumada na prateleira, tão esquecida como o inventário dos bens da família real, disse ontem Maria de Jesus Monge à plateia. Maria Teresa Caetano acreditava que a solução mais simples poderia passar por um erro de catalogação. Não se sabia o destino da peça desde que ela estivera nas mãos da Casa de Palmela e os descendentes contemporâneos ignoravam por completo as desventuras do artefacto. Fiz um cálculo razoável. Imaginei que o duque, conhecedor do gosto clássico de Dom Fernando, poderia ter tido a amabilidade de oferecer a taça ao amigo,
disse. A Fundação da Casa de Bragança foi contactada em busca de mais informação sobre a Sociedade Arqueológica Lusitana. Poderia a taça permanecer nas reservas da Fundação da Casa de Bragança? A arquivista Marta Páscoa localizou no arquivo histórico da Casa de Bragança documentação comprovativa do envolvimento de Dom Fernando como mecenas da Sociedade Arqueológica Lusitana. Mas da peça parecia não haver rastro. Teresa Caetano encontrou os magníficos desenhos de 1850, que representam a peça votiva no seu máximo esplendor, e publicou-os na Almadã. Quando vi as imagens que acompanhavam esse texto, fez-se um clique na minha mente, disse Maria de Jesus Monge. Já tinha visto aquelas figurações. Desenhada magistralmente para um volume dos Anais da Sociedade Arqueológica Lusitana em 1850. A taça foi reconhecida como um artefato de grande significado histórico. Os desenhos, aliás, testemunham, à esquerda em cima, que a degradação do objeto foi produzida nos últimos 150 anos. Desenhos, Anais da Sociedade Arqueológica Lusitana, composição de 2 imagens, desenhos do Padre Gama Charo. Nas reservas do Museu de Vila Viçosa, encontrava-se uma velha taça. A descrição do inventário referia apenas uma tigela de metal antiga, com ornamentação em relevo. Com defeito. Perdera-se a referência à Troia ou ao percurso atribulado do objeto. Pensei primeiro que seria uma cópia, reconheceu ontem Maria de Jesus Monge. Percebemos que remontava às coleções reais porque ainda tinha, e tem, apostos os selos do arrolamento judicial do Paço das Necessidades de 1910. Mas a informação de contexto era inexistente. A busca terminara e começava a nova etapa. O Museu Nacional de Arqueologia (MNA) aproveitou o dia do investigador para juntar todos os fragmentos desta narrativa, convidando especialistas para partilharem o seu quinhão de conhecimento. Parecia uma sessão encenada durante muito tempo, brincou Antônio Carvalho, o diretor. Fiquei agradavelmente surpreendido pelo fato de a estreia ter corrido tão bem, quando o elenco nunca tinha ensaiado em conjunto. Só o conhecimento profundo do tema por parte dos participantes e uma noção clara das capacidades e do trabalho de cada um deles, permitiu uma boa arrumação dos atores. Teresa Caetano partilhou os passos percorridos nos arquivos distritais de Beja e Setúbal em busca das origens da Sociedade Arqueológica Lusitana. Maria de Jesus Monge e Marta Páscoa contaram as vicissitudes reveladas pelo arquivo documental de Dom Fernando e Hugo Xavier deu conta da informação recolhida em Sintra e na Ajuda. Outros especialistas nacionais acrescentaram informação de contexto. O arqueólogo Virgílio Hipólito Correia acrescentou informação de contexto. Tratar-se-ia de uma representação de xenia, cena de hospitalidade e cortesia. Na figuração, existem 2 cestas simétricas rodeadas de alimentos, uma com alimentos marinhos e outra com alimentos da terra e aves. O povo está trespassado pelo tridente, indício claro de que está morto. As pequenas aves que figuram igualmente na decoração estão presas num arco pelas cabeças, prontas a serem consumidas. Seria certamente uma representação de disponibilidade de alimento e de acolhimento ao visitante. Ontem, o antigo diretor do Museu de Conímbriga aproveitou para explicar ao presidente da República a raridade do artefacto. Haverá meia dúzia como esta no mundo, disse Virgílio Correia. Dom Fernando tinha razão. Mesmo não dispondo de toda a informação que hoje conhecemos, a taça era de facto raríssima. O especialista, aliás, não tem dúvidas. A taça revela que os motivos artísticos no mundo romano atravessam regiões e suportes e podem ser encontrados em pintura, em mosaico e também na decoração de um artefato desta natureza. Após confirmação da autenticidade do artefacto, iniciou-se uma nova fase. O Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares do Instituto Superior Técnico promoveu um estudo pormenorizado da taça, recorrendo à microscopia óptica e à espectroscopia de raios-x por dispersão em energia DXRF. A análise química permitiu concluir que a taça foi produzida com uma liga de prata com apenas 3% de cobre e uma lâmina de ouro relativamente puro, explicou o investigador Pedro Valério. A peça foi entretanto restaurada pela empresa Arteofacto. Está exposta a partir de agora numa vitrine especial do Museu Nacional de Arqueologia e, no dia 14 de março, será transferida para o Castelo de Vila Viçosa, onde está instalada a coleção de arqueologia do Museu Biblioteca da Casa de Bragança. Marcelo Rebelo de Souza, ele próprio antigo presidente da Fundação Casa de Bragança, saudou a colaboração e solidariedade registradas pelo clã da arqueologia portuguesa que, chegado o momento de unidade nos momentos cruciais, não se recusa a colaborar. O presidente da República registrou ainda uma particularidade esquecida deste artefacto há muito procurado pelos historiadores. Ao contrário de exemplares contemporâneos,
Agrada-me muito que Taça não tenha sido decorada com representações bélicas. É uma manifestação de solidariedade ao estrangeiro, de acolhimento àquele que chega. Melhor lembrança não nos poderia ser dada pela história passada para o tempo presente.